A história inspiradora de hoje é sobre o jovem rei Josias e a grande reforma espiritual que ele conduziu em Judá. Conforme narrada em 2 Reis 22 e 23, um episódio que revela como Deus pode despertar fé e renovação até nos corações mais jovens e em tempos de profunda decadência espiritual. Josias subiu ao trono ainda menino, com apenas 8 anos. O palácio, envolto em protocolos e conselheiros idosos, parecia um lugar grande demais para um garoto tão pequeno. Entretanto, havia em Josias uma chama silenciosa que Deus haveria de soprar. Ele crescera ouvindo histórias antigas sobre um Deus poderoso que libertara o povo do Egito e fizera aliança com os antepassados. Mas, ao olhar para o reino ao seu redor, via templos de ídolos, altares em cada colina e o povo afastado do Senhor. Havia tristeza em seu coração cada vez que via o nome de Deus ser esquecido nas praças e lares. Por que o povo faz o que é mal, Hilquias? Perguntou ele, já com 16 anos, ao sumo sacerdote que o acompanhava. Será que o Senhor se esqueceu de nós? Hilquias, homem de idade e devoção firme, respondeu. O Senhor nunca se esquece, meu rei, mas somos nós quem deixamos de ouvir sua voz. Aquela frase pousou no coração de Josias como semente em terra fértil. Desde aquele dia, começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado. Passava horas nos pátios do templo, tocando as pedras antigas, orando baixinho para que a nação voltasse ao seu Deus. Com 20 anos, Josias tomou uma decisão ousada. Reuniu seus oficiais e proclamou: destruiremos todos os altares dedicados aos falsos deuses. Limparemos Judá e Jerusalém. Nenhuma imagem, por mais antiga, permanecerá. Houve quem o chamasse de imprudente. Esses santuários são parte da tradição de muitos, alertou Safã, seu secretário. Mas Josias respondeu firme: prefiro ofender tradições humanas do que continuar ofendendo o Deus vivo. E assim, colina após colina, ele ordenou que as imagens fossem quebradas, o pó espalhado e o altar do Senhor restaurado. O povo, que antes o olhava com indiferença, começou a se admirar daquela coragem pura e despretensiosa. Um dia, anos depois, quando Josias já reinava com sabedoria e a terra parecia respirar alívio, ele ordenou que o dinheiro recolhido no templo fosse usado para restaurar a casa do Senhor. Hilquias, o sumo sacerdote, supervisionava os trabalhos. Um dos dias, entre o pó e os escombros, algo extraordinário aconteceu. Encontrei o livro da lei, meu senhor, disse Hilquias a Safã, o escriba. Era um rolo antigo, coberto de pó, esquecido nas sombras do templo. Safã o abriu com reverência e, à medida que lia as palavras ali escritas, uma sensação de espanto e arrependimento o tomou. Correu ao palácio e leu o conteúdo diante do rei Josias. Enquanto Safã lia, o jovem rei ouviu sobre as bênçãos da obediência e as maldições da rebeldia. A cada linha, sentia o peso do pecado do povo e o próprio temor pelo futuro da nação. Encerrou a leitura em silêncio. Josias levantou-se, rasgou as próprias vestes e disse, com voz embargada: o Senhor está irado conosco, pois não temos obedecido à sua palavra. Precisamos buscá-lo imediatamente. Safã e Hilquias partiram para consultar uma profetisa chamada Hulda, mulher sábia que morava em Jerusalém, no bairro novo da cidade. Hulda recebeu os mensageiros em sua casa simples, iluminada pela luz branda do entardecer. O Senhor diz, ela começou com voz calma e firme, que virá juízo sobre Judá por causa da idolatria e da injustiça. Mas diga ao rei que, porque o seu coração se humilhou e ele chorou diante de Deus, o Senhor o ouviu. Ele morrerá em paz antes que venha a calamidade. Quando os mensageiros voltaram e relataram as palavras, Josias caiu de joelhos e agradeceu. Mesmo a justiça de Deus é misericordiosa, murmurou. Determinou então que todo o povo fosse reunido no templo. Desde os anciãos até as crianças, todos ouviriam o livro da lei. Ao amanhecer do grande dia, o sol dourava as torres de Jerusalém e uma multidão silenciosa enchia os pátios. Josias subiu a um estrado de madeira e, com voz firme, começou a ler as palavras do Senhor. As pessoas choravam, outras se entreolhavam em arrependimento.
Quando terminou, o jovem rei ergueu as mãos e declarou: faremos aliança com o Senhor com todo o coração e toda a alma. E o povo respondeu com uma só voz: Amém. A partir daquele dia, Judá mudou. Josias ordenou que a Páscoa fosse celebrada como nunca antes, conforme estava escrito. O templo foi purificado, os rituais restaurados, e o povo experimentou um tempo de renovação. As ruas antes cobertas pelo som do comércio e das paredes manchadas de ídolos, agora ecoavam cânticos de louvor. O Senhor se lembra de nós, diziam os anciãos com olhos marejados. O menino rei nos lembrou como voltar, mas mesmo na glória da restauração, Josias sabia que a fé precisava ser mantida diariamente. Certa noite, sozinho no palácio, olhou pela janela para o templo reluzente e murmurou: Senhor, não deixe que meu povo volte às trevas. Plantaste tua palavra em nossos corações, guarda-a mesmo quando eu não estiver mais aqui. Hilquias, que entrava, ouviu a prece e se emocionou. Meu rei, tu fizeste o que muitos temeram fazer. Deus te usou para reacender a luz na casa de Israel. Josias respondeu: não fui eu. Foi o livro que estava ali o tempo todo, esperando alguém para ouvi-lo. O rei morreu ainda jovem, mas a lembrança de sua fé não se apagou. Mesmo quando os tempos sombrios voltaram e o povo se afastou novamente, alguns homens e mulheres guardaram no coração as palavras que Josias lera. Cada vez que abriam os pergaminhos antigos, lembravam-se do menino que, contra todas as probabilidades, fizera o impossível despertar uma geração para o arrependimento e a esperança. Hoje essa história continua ecoando nas páginas da Escritura e no coração de quem a lê. Há livros de sabedoria esquecidos em nossa própria vida, verdades, promessas, mandamentos, que cobertos pelo pó da pressa e da indiferença, esperam ser redescobertos. Quando os reencontramos com sinceridade, como Josias fez, algo dentro de nós se renova. O coração se rasga, as prioridades se alinham e Deus fala. E diante desse reencontro, não importa a idade nem as circunstâncias, quem busca o Senhor de todo o coração jamais será esquecido. Assim, quando enfrentarmos dias em que a fé parecer antiga e o mundo rapidamente inclinado a erigir novos altares, lembremo-nos do rei menino que escolheu obedecer à voz do Espírito e restaurar o templo esquecido. À semelhança de Josias, podemos também abrir o livro, remover o pó, ouvir novamente a voz divina e renovar nossa aliança com Deus. Pois ainda hoje, Ele busca corações sensíveis, prontos para ouvir e transformar o mundo ao redor.